Pessoal, infelizmente a gente não tem mais tempo para pergunta, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para a organização, a gente tenta divulgar, tentar entrar em contato com os convidados, tá? Isso, vocês podem procurar elas também se alguém tiver alguma dúvida muito específica, ok? Então eu gostaria de agradecer a participação, por favor, uma salva de palmas para os convidados. Muito obrigado. E agora eu vou passar a palavra para o Arthur, para ele apresentar o nosso próximo convidado, para a próxima atividade, tá? Bom, nossa próxima atividade vai ser uma palestra sobre ansiedade e suicídio, e ela vai ser ministrada pelo Heitor Pontes Hirata. O Heitor é graduado em Psicologia pela UFRJ e também é doutorando pela UFRJ. Ele foi professor substituto também na UFRJ e ele é membro integrante da diretoria da Associação de Terapias Cognitivas do Estado do Rio de Janeiro. Uma salva de palmas para o Heitor, por favor. Passo a palavra agora, então, para o Heitor. Bom dia. Gostaria primeiramente de agradecer ao convite do Arthur, do Marcelo e de toda a equipe aqui do encontro. É um grande prazer estar aqui para falar sobre ansiedade e suicídio. Eu vou focar um pouco mais na ansiedade do que no suicídio, porque as professoras já deram bastante informações sobre suicídio, embora mais ao final eu vou fazer um pouco o paralelo entre as duas questões. Quando a gente fala de ansiedade, né, eu tenho uma experiência clínica, né, de aproximadamente 10 anos, e desde lá do meu estágio na divisão de psicologia aplicada da UFRJ, a gente recebe muitos pacientes com ansiedade, né? E ansiedade, na verdade, a gente tende a associar a um problema. Então a gente ouve as pessoas falando: eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu detesto sentir ansiedade. Até nessa situação de falar em público também é muito frequente as pessoas falarem que se sentem ansiosas. Só que se eu fizer uma rápida pesquisa aqui, né, levantem a mão quem sente ansiedade. Tem algumas pessoas que não levantaram. Agora, quem acha que a ansiedade é um problema? Algumas pessoas levantaram também. Eu começo aqui com uma pergunta. A ansiedade é adaptativa? Sim, né? Ela ajuda a gente a resolver alguns problemas. Então, por exemplo, para eu preparar essa palestra, eu precisei ficar ansioso. Para estar aqui, eu preciso estar ansioso. Claro que não ansioso no nível desadaptativo, não ansioso no nível que isso irá me paralisar e impedir de falar aqui para vocês. Da mesma forma que vocês, para estarem aqui prestando atenção, precisam estar minimamente ansiosos, no estado de alerta, não completamente ansiosos a ponto de vocês não conseguirem prestar atenção. Mas então, se ela é adaptativa, quando é que ela se torna um problema? Ela se torna um problema justamente quando ela começa a ser incapacitante, quando ela impede o indivíduo de realizar algumas atividades do dia a dia, como ir trabalhar, sair na rua. Né? Tem pessoas que não saem na rua sozinhas por conta de ansiedade, e aí a gente já está falando de um transtorno mental, como o pânico, a agorafobia, por exemplo. A etimologia da palavra ansiedade, ela vem do indo-germânico, então ang, lembra estreitamento, constrição. Então é bastante comum a gente ouvir no consultório pessoas que falam que sentem um aperto no peito, um gás subindo, uma sensação de, algumas pessoas chamam de vazio, mas na verdade é uma sensação desagradável no peito, às vezes taquicardia, suores. Tem vários sintomas, tanto físicos, cognitivos, emocionais e comportamentais da ansiedade, que eu vou falar daqui a pouco, que às vezes são percebidos como tão desagradáveis que a pessoa não consegue ali viver com eles. Ela está sempre lutando contra esses sintomas e isso acaba trazendo mais problemas. Do grego, né, estrangular, anshin, né, estrangular, sufocar, oprimir, e é como a pessoa se sente, né, sufocada, oprimida. Do latim, angustus, né, desconforto, opressão, causar constrição, sofrimento, pânico, e é exatamente isso que a gente ouve. E essa ansiedade ela está relacionada a vários problemas interpessoais, né, da vida daquela pessoa. Então, como as professoras já falaram, né, questões de emprego, né, problemas financeiros, problemas interpessoais. De acordo com conceitos da própria Associação de Psicologia Americana, em 2010, a ansiedade ela pode ser conceituada como um estado de humor caracterizado por apreensão e sintomas somáticos de tensão em que o indivíduo antecipa um iminente perigo, catástrofe ou infortúnio. É bastante frequente as pessoas
anteciparem um perigo. Então, a ansiedade já está muito orientada para o futuro, assim como as preocupações. A pessoa se preocupa e fica ansiosa a respeito de alguma coisa que ainda não aconteceu. Então, fica muito voltada, focada ali no pós-evento. A futura ameaça pode ser real ou imaginada, então pode ter ali, de fato, uma coisa que vai apresentar, vai oferecer algum risco, algum perigo para mim, ou eu posso simplesmente imaginar que aquele risco estará presente quando ele não estará. Então, por exemplo, se eu estou falando aqui para vocês, eu posso imaginar que eu vou ser desaprovado. E ao imaginar que eu vou ser desaprovado, eu posso ficar mais ansioso. Então, isso, na verdade, seria uma ameaça imaginada. Então, depende de fatores interpretativos do indivíduo. O corpo geralmente se mobiliza para enfrentar a ameaça. Então, a gente tem uma série de sintomas somáticos associados à ansiedade. Então, como eu já falei, taquicardia, suor, tremores. Às vezes a pessoa tem uma sensação de desrealização, né, como se ela estivesse ali fora de órbita, né, ou então em outra dimensão, como algumas pessoas falam. E toda essa mobilização do corpo e da mente, ela é útil para preparar a gente para esses eventos ou ameaçadores ou que merecem ali alguma atenção. Então, alguns dos sintomas fisiológicos: aumento da frequência cardíaca, eu preciso de mais sangue no meu corpo para enfrentar aquela ameaça, seja para lutar, seja para fugir, seja para pensar mais. Respiração ofegante, né, sensação de sufocação, até a hiperventilação, né, aquela coisa de fazer... Né, isso tende a aumentar os níveis de hiperestabilidade fisiológica, e até uma das estratégias que a gente usa é a respiração diafragmática para acalmar a pessoa. Dor ou pressão no peito, né, como eu já falei, tensão muscular, então os músculos ficam mais rígidos, e até um sintoma que acaba sendo residual muitas vezes são dores musculares de tanta tensão que essa pessoa apresenta. Aumento da sudorese, tremores, náuseas, formigamentos, boca seca, né, sensação de frio na barriga. Então, tudo isso, ninguém acha isso gostoso de se sentir, tudo isso é desagradável. E muitas pessoas que apresentam transtornos de ansiedade, elas sentem isso numa intensidade muito maior. É claro que tem vários transtornos de ansiedade, não vai dar tempo de eu especificar aqui cada um, mas eu estou falando do conceito de ansiedade mais geral. Alguns sintomas cognitivos: medo de perder o controle. Todos nós temos uma certa necessidade de ter controle sobre as coisas, uma necessidade de uma certa previsibilidade. E a ideia de que a gente pode perder o controle, ela é extremamente assustadora para algumas pessoas. Medo da morte, medo de enlouquecer, né? É bastante frequente, por exemplo, no transtorno de pânico, que dentre os transtornos de ansiedade, é um dos que mais está associado a suicídio, né? Porque a pessoa tem ali picos de ansiedade que são extremamente desagradáveis de serem sentidos, e elas têm de fato essa sensação de que elas vão, esse pensamento de que elas vão morrer. Então, muitos desses pacientes vão acabar parando, por exemplo, no pronto-socorro, antes de ir para a psicoterapia. Medo da avaliação negativa por parte dos outros. Então, esse é um exemplo da fobia social, por exemplo. Então, a pessoa, em situações sociais, ela teme ser reprovada pelas outras pessoas. Pensamento sobre lembranças traumáticas, que é um sintoma muito presente no estresse pós-traumático. Percepções de realidade, baixa concentração, distração. Então, quanto mais ansioso eu fico, menos concentrado e mais distraído eu fico, porque eu tendo a focar muito nos meus próprios sintomas fisiológicos. Hipervigilância para ameaça. Então, tem tanto a hipervigilância para ameaça, quanto uma menor percepção dos dados de segurança. Então, se eu considero um estímulo ameaçador, eu vou ficar hipervigil, muito alerta em relação à presença desse estímulo. Então, por exemplo, se alguém tem, a gente mesmo, né, vai andar na rua, fica preocupado de ser assaltado. Às vezes, dependendo do lugar que a gente anda, a gente já fica hipervigil se um ladrão está se aproximando, né, se vai acontecer alguma coisa de sério com a gente, e tende a prestar menos atenção a dados de segurança. Então, o que de fato deixa a gente seguro? Ele tende a não perceber isso. Memória deficiente. Então, principalmente no momento que a gente está ansioso, a gente tem mais dificuldade de lembrar das coisas, dá mais aquela sensação de branco. Dificuldade de raciocínio, engajamento em preocupações. Então, tudo isso que eu estou falando aqui são coisas que provavelmente todo mundo já sentiu em algum momento.
E acho que até um ponto importante dessa palestra é normalizar a ansiedade. Todos nós sentimos ansiedade, todos nós temos sintomas físicos, cognitivos, comportamentais, emocionais da ansiedade, e nem sempre ela é um problema. Ela é um problema quando ela se torna incapacitante. Alguns sintomas comportamentais: evitação. Então, como ela não é gostosa de ser sentida, muitas vezes eu percebo que eu não posso simplesmente senti-la, então eu evito situações. Se eu sinto ansiedade para falar em público, eu não falo em público. Se eu sinto ansiedade em sair na rua, eu não saio na rua. Se eu sinto ansiedade em relação a entrar em contato com uma situação específica, eu não entro. E aí isso tende a perpetuar o problema. Fuga, esquiva, né, busca por reasseguramento. Então, ficar perguntando para as pessoas para ter certeza, né, daquilo que eu quero saber. Inquietação, agitação, hiperventilação, que tende a ser mais problemática, né? Quanto mais eu hiperventilo, mais ansioso eu fico. Congelamento, dificuldade para falar, busca por sinais negativos. E alguns sintomas afetivos: nervosismo, tensão, excitação, medo, temor, terror, irritação, inquietação, impaciência, frustração. Tá. Então, por que a gente fica ansioso? A ansiedade ela é adaptativa. Do ponto de vista evolucionista, os nossos ancestrais eles precisavam ficar ansiosos, porque nem sempre a gente viveu numa época civilizada. A gente já teve que passar por uma série de intempéries ao longo da nossa história evolucionista, como conseguir comida. Era difícil conseguir comida há muito tempo atrás. E às vezes a gente conseguia essa comida e precisava preservar essa comida, porque um outro grupo poderia roubá-la, por exemplo. A gente precisava procurar abrigo, proteção, e nem sempre a gente conseguia. E às vezes a gente podia morrer de fome, morrer de frio, morrer de sede, morrer atacado por uma fera. Então a gente precisou se adaptar a isso. E uma das formas por meio das quais a gente se protege disso é pelo próprio mecanismo de ansiedade. E aí eu falo não só em relação às reações somáticas e afetivas, fisiológicas, mas também a nossa mente. A nossa mente aprendeu a nos contar uma história de que as coisas podem ser perigosas. Então, o tempo inteiro a gente ouve da nossa mente pensamentos de que alguma coisa pode ser perigosa. Talvez muitos de vocês tenham pensamentos de que alguma coisa vai dar errada, de que vocês vão ser assaltados, de que tem um perigo mais à frente. E às vezes a gente tende a se engajar muito nesses pensamentos e isso tende a aumentar a nossa resposta à ansiedade. Ocorre uma sinalização do cérebro, né, para o coração, então bombear mais sangue para os músculos, sobretudo para as pernas e para os braços. Então eu preciso ter mais sangue nas pernas para correr, preciso ter mais sangue nos braços para lutar. Tendo a deixar de lado alguns mecanismos que não são importantes ali para aquele momento. A digestão, por exemplo, não é importante. E é por isso que às vezes a pessoa tem alguns sintomas digestivos na hora que ela fica ansiosa. Liberação de adrenalina e cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse, liberado ali pelas nossas glândulas suprarrenais. Menos sangue para áreas periféricas e abdominais. Então, a explicação também porque a gente fica branco quando a gente fica muito ansioso. A cor rosadinha é determinada pelo fluxo de sangue nas nossas áreas mais periféricas. Se eu não tenho isso, eu fico empalidecido. E por que a gente fica ansioso hoje? E aí tem vários fatores que podem ser relacionados a isso, é até muito da escuta dentro do consultório. Está aqui. Demandas e pressões constantes. Então a gente vive numa época em que a gente é constantemente cobrado. A produtividade, a valorização da produtividade, ela está em alta. Então eu atendo, por exemplo, muitas pessoas que trabalham em empresas, em corporações, em multinacionais, e que várias delas, por exemplo, são constantemente cobradas, pressionadas a trabalhar mais, a produzir mais, tem que entrar mais cedo, não pode sair na hora, porque se sair na hora pega mal. Então, se eu saio 5 horas, não pode sair 5 horas, tem que sair às 8, porque o fulano sai às 8 também. E se o fulano começa a sair às 8, ele tem que sair às 9. E às vezes trabalha 12, 13, 14, 15 horas por dia e pressionado para ter mais resultados, pressionado para produzir mais. Um dia eu até li que no Japão muitas pessoas estão dormindo no próprio escritório, né? Estão levando colchonetes ou dormindo no sofá do escritório, alguma coisa assim. Então essas demandas e pressões constantes
são um fator que podem contribuir para essa ansiedade. Sentido de urgência, então é tudo muito urgente. A gente tem que responder tudo logo, chegou mensagem no WhatsApp, tem que responder logo. Chegou e-mail, tem que responder logo. Se não responder, vai pegar mal. Então, tudo é urgente, tudo é para ontem, tudo é extremamente importante. E isso também deixa as pessoas mais ansiosas. Novidades constantes. Então, eu estou mais aproximado, né, da área acadêmica, e quando a gente está nessa área, a gente sabe que tem muita novidade. Mas fora da área acadêmica também tem muita novidade. Então, o tempo inteiro a gente está submetido a informações, a novidades, e essa questão da atualização acaba sendo algo que também deixa as pessoas mais ansiosas. E formas de pensar que não ajudam. Eu sou um terapeuta cognitivo-comportamental, então não poderia deixar de enfatizar a importância que a cognição tem para a própria ansiedade. Então, pensamento dicotômico, 880, a tendência que a gente tem de pensar em termos de polos, né, de extremos. Então, ou eu sou um fracasso, ou eu sou bem-sucedido, ou eu sou produtivo, ou não sou produtivo, ou eu sou uma boa pessoa, ou eu sou uma má pessoa, ou o mundo é justo, ou o mundo é injusto. Eu não raciocino ali em meios termos. Comparação injusta, essa daqui está muito frequente, sobretudo com as redes sociais. Então, a pessoa olha, por exemplo, ali o perfil dos amigos, dos colegas, vê que as outras pessoas estão numa situação que dentro ali da interpretação dela é uma situação melhor, e ela se sente inferiorizada, se sente ansiosa muitas vezes, ela apresenta esses sinais de ansiedade que eu apresentei ao se deparar com essas situações. Então isso deixa as pessoas também muito ansiosas. E a gente percebe que o que as pessoas colocam ali? Coisas positivas muitas vezes. Então, se eu vejo aquilo, que várias pessoas estão postando coisas positivas, e eu considero a minha própria vida negativa, isso vai ser um fator de risco também. Pensamento e se, que é um pensamento muito relacionado à própria preocupação, né? E se der errado? E se eu for assaltado? E se acontecer uma catástrofe? E se eu passar mal? Né? Que é um pensamento muito frequente em pacientes com transtorno de pânico. Né? E se eu não for socorrido? E se eu não conseguir sair daquele lugar que eu vou, por exemplo? Pular para conclusões. Então, às vezes, a gente não tem evidência suficiente para chegar a uma conclusão, mas a nossa mente contadora de histórias, a nossa mente ali que está funcionando o tempo inteiro, já pula para conclusões automaticamente, e isso faz com que a gente fique mais ansioso também. Tirania dos deverias, né, que é uma tendência a gente achar que deve ou tem que alguma coisa. Então, eu devo ser bem-sucedido, eu devo ser uma pessoa acima da média. Esses são alguns dos pensamentos que eu ouço no consultório, pensamentos que a gente mesmo pode ter, só que, se a gente parar para pensar, ninguém deve ou tem que nada. A gente gostaria, a gente tem desejos de ser uma pessoa mais estudiosa, de ser mais bem-sucedido, né, mas ninguém tem que nada. Busca pela felicidade. O que é essa felicidade, afinal de contas? Eu, de vez em quando a pessoa está assim, indo no consultório nas primeiras sessões, a gente pergunta ali a demanda. Por que a pessoa chegou ali? Por que ela quer fazer uma terapia naquele momento? E muitas pessoas falam que, não que querem ser felizes, mas não querem se sentir mais ansiosas, não querem se sentir mais tristes, não querem se sentir mais frustradas. E um dos pilares que a gente trabalha na própria psicoterapia é essa questão da aceitação. Aceitação dessas reações desagradáveis, aceitação disso que não é um desconforto, mas não é necessariamente um sofrimento. Torna-se um sofrimento a partir do momento em que eu não aceito mais, a partir do momento que eu tento expulsar essas sensações de mim. Contato com o passado e o futuro, e não com o presente. Então, até está sendo bastante estudado, né, nos últimos anos, a aproximação da terapia cognitiva e até de algumas outras abordagens com mindfulness, né, com atenção plena, com esse desenvolvimento da consciência no momento presente. É uma coisa que a gente chama de contato com o momento presente. Então, eu não fico ali no meu passado ruminando, né, o que já passou, que é uma coisa que está muito presente, por exemplo, no processo depressivo. Então, o indivíduo com depressão, ele tende a ruminar muito. E aí ele acaba se sentindo culpado, ele acaba ficando muito frustrado ali com coisas que ele deveria ter feito, mas não fez. Mas a preocupação também é um processo importante, para a gente entender tanto a depressão quanto a ansiedade. E na ansiedade a gente encontra muito esse foco
no futuro, né, do que vai ser, do que eu tenho que fazer, mas às vezes eu nem tenho instrumentos e habilidades para fazer. Não aceitação das sensações, né, outros pensamentos desagradáveis. Não são só os sentimentos que são desagradáveis, alguns pensamentos também são desagradáveis. Então, quantos pensamentos vocês tiveram hoje, desde a hora que vocês acordaram até agora? Um monte. Só que alguns desses pensamentos são mais desagradáveis do que outros. E às vezes esses pensamentos mais desagradáveis, a gente tende a se apegar mais a eles, né, que é uma coisa que tecnicamente a gente chama de fusão cognitiva. Essa coisa do juntar o pensamento com a realidade. Então, se eu penso algo, é porque esse algo ele é verdadeiro. Não identificação com os nossos próprios valores. Todos nós temos valores, tem diversas áreas da vida e a gente pode considerá-las mais valorosas ou não. Então, eu posso dar muito valor, por exemplo, à saúde, mas eu posso não ter ações comprometidas com esses valores. Eu posso não estar alinhado ali com aqueles valores. E quando eu percebo que uma coisa é muito importante para mim, mas eu não emito comportamentos condizentes com aquilo, eu também posso ficar mais ansioso. A ansiedade está muito relacionada a sintomas depressivos e é muito difícil a gente encontrar um transtorno de ansiedade ou até uma ansiedade subclínica, né, uma ansiedade que não chega a ser transtorno, sem a presença de sintomas depressivos. Então, geralmente a gente chama isso de uma depressão secundária e é bastante frequente. Evitação de situações decorrentes, então, da ansiedade, muitas vezes aumenta a severidade dos sintomas depressivos. Então, se eu deixo de fazer um monte de coisa que é importante para mim e me isolo, fico enclausurado, eu vou diminuir o meu senso ali de autoeficácia, minha percepção de que eu posso, de fato, dar conta dessas situações. E aí isso vai fazer com que eu pense que eu não vou ser capaz de dar conta daquelas situações futuramente. Então, isso tende a baixar, muitas vezes, a autoestima do indivíduo. E isso tende a agravar esses sintomas depressivos. A ansiedade extrema tende a aumentar os sintomas depressivos e a desesperança também. Isso é muito presente quando tem um transtorno de ansiedade diagnosticado. Por exemplo, um transtorno de pânico, em que a pessoa tem ali aqueles ataques de pânico recorrentes e frequentes, espontâneos, né? Então ela não sabe por que ela está sentindo aquilo. E quando ela vê, ela está em casa, ela está assistindo TV, ou ela está no shopping, e de repente tem um ataque de pânico, que é uma vivência de fato muito desagradável. Isso aqui, a professora que falou anteriormente já falou um pouco, né, questão da evolução do processo de suicídio. Então, pensamentos, algumas pessoas falam, seria bom se eu morresse. Eu não penso em me matar, mas se eu morresse até não seria uma coisa ruim, né? Se eu pegasse uma doença ou se fosse atropelado, se acontecesse alguma coisa, não seria mal se isso acontecesse. Ideação, então acho que eu poderia me matar, começa a ter umas ideias ali de que ela poderia se matar. O planejamento, né, que envolve de fato planejar o ato, mas sem necessariamente levar a cabo. E a tentativa, que envolve o tentar mesmo. E aí, quanto mais tentativas o indivíduo tem, maior a chance dele cometer de novo. É um fator de risco importante. Isso aqui a professora Cristina, se não me engano, já falou, então eu vou pular para não me repetir. Engrenagem dos obstáculos dos transtornos de ansiedade. Então, tem 3 aspectos fundamentais que a gente nota, tanto na literatura quanto na clínica, que aparecem nos pacientes com transtornos de ansiedade. Um deles é a evitação de afeto, que é isso que eu já falei, essa tendência a não se engajar em situações que deixam ansioso, porque eu não consigo simplesmente conviver com essa ansiedade. A baixa autoestima, então se eu fico evitando ali situações constantemente, é claro que eu vou me sentir mal por aquilo, porque eu vou me sentir incapaz de lidar com essas situações. E que esses dois muitas vezes estão relacionados à intolerância e incerteza. A gente não tem como ter certeza das coisas que vão acontecer no futuro. E algum nível de tolerância e incerteza, ele é necessário para que a gente assuma riscos, e esses riscos vão deixar a gente minimamente ansioso. Então, se eu não tolero a incerteza, se eu tenho essa intolerância e incerteza, eu vou tender a não me engajar em situações e evitar mais o afeto. Então, essa engrenagem, na verdade, ela se move, e todas essas peças, elas se movem juntas. Então, relacionando um pouco mais ansiedade e suicídio,
Então, transtornos de ansiedade podem ser associados a suicídio, tem alguns que estão mais relacionados do que outros. No caso, o transtorno de pânico, né, tende a ser o que mais está relacionado. E aí o que é importante é o seguinte: eu já atendi vários pacientes com transtorno de pânico, e o que a gente percebe é que tem um desconhecimento desse paciente sobre o próprio processo de ansiedade. Então, uma das coisas que a gente faz primeiro com esses pacientes é fazer um processo de psicoeducação sobre a psicologia e a fisiologia do medo e da ansiedade, para mostrar para o paciente que a ansiedade é um processo normal, é um processo natural. Todo mundo sente ansiedade. E o problema não é a ansiedade em si, mas como a gente interpreta os sinais fisiológicos, por exemplo. O que acontece no transtorno de pânico é que a pessoa já tem ali alguns sintomas fisiológicos, ela já interpreta aquilo como muito catastrófico, e isso só tende a aumentar esse nível, esse grau de ansiedade. Então, essa psicoeducação, ela é fundamental. Mas, então, quem tem transtorno de pânico e depressão tende a ter mais reações e comportamentos suicidas em relação a quem tem depressão isolada. Justamente por conta dessa vivência pavorosa, né, para o próprio indivíduo, do próprio ataque de pânico e desse desconhecimento. A partir do momento que o paciente é psicoeducado, você já percebe ali um alívio muito grande. Então, às vezes, na segunda, terceira sessão, quando o paciente já passou pela psicoeducação, ele já volta, né, muito mais tranquilo. Nossa, eu sei que isso não é um problema sério, eu sei que só eu não tenho isso. Há uma tendência, às vezes, de alguns pacientes acharem que só eles têm aquele problema. Não só no pânico, mas às vezes no transtorno obsessivo compulsivo, em outros também. E isso dá um alívio realmente muito grande. Por isso, a necessidade de uma informação maior da sociedade como um todo sobre a própria ansiedade. Então, há alguma relação também entre transtorno de estresse pós-traumático e suicídio. Pessoas com transtorno de estresse pós-traumático, né, passaram por um evento traumático, tendem a ter rememorações, flashbacks, pesadelos, ficam ali com uma resposta de sobressalto exagerado frente a situações relacionadas ao trauma, e também é uma vivência bastante perturbadora, mas que tem tratamento efetivo. Pessoas com transtorno de estresse pós-traumático, então, têm até 6 vezes mais chance de cometer suicídio. Isso aqui eu já falei. Então, aqui algumas reflexões. Estamos vivendo em uma sociedade que nos deixa cada vez mais ansiosos. O que de fato está acontecendo nessa sociedade que deixa a gente mais ansioso? E, lembrando um pouco do que eu já falei anteriormente, tem essa questão do sentido de urgência, essa questão da produtividade, essa questão das comparações, né, de como as pessoas estão estabelecendo valores sobre o que de fato importa na vida. Estamos cada vez mais internalizando um modo de vida mais produtor de ansiedade. Então, às vezes, a pessoa está muito ansiosa. O que a gente recomenda muitas vezes para a ansiedade? Atividade de relaxamento, né, dedicação. Claro que tem os processos clínicos, que eu já vou falar daqui a pouco, mas tem essa questão de desenvolver atividade de relaxamento, de se dedicar a um hobby, né, de cuidar ali da própria saúde, da qualidade de vida. E muitas vezes o que as pessoas fazem? Trabalham e não tem tempo para nada. O tempo acaba sendo ali uma razão, né, para não se dedicar a atividades que às vezes vão ser redutoras da ansiedade. E isso está muito relacionado ao nosso comportamento. O que a gente controla, afinal de contas? A gente não controla nossos pensamentos, a gente não controla nossos sentimentos, a gente não controla as circunstâncias, mas a gente controla nosso comportamento. Então, o que eu, de fato, posso fazer deliberadamente, do ponto de vista comportamental, para promover mudanças ali no meu ambiente? Estamos cada vez menos aprendendo a conviver com os nossos pensamentos e sentimentos agradáveis? Isso também é muito importante. Será que toda vez que eu sinto algo desagradável, toda vez que eu penso algo desagradável, eu tendo a me afastar dessa experiência, ou eu acolho isso como uma experiência normal, natural, e que pode ser até protetora, pode até me ajudar em algum nível, mas eu estou interpretando como nocivo? Então, alguns direcionamentos: a psicoterapia. E é claro que eu não vou falar aqui de uma abordagem específica, eu trabalho com a cognitivo-comportamental, mas psicoterapia de qualquer linha, de qualquer abordagem, pode ser benéfica. A farmacoterapia, então alguns pacientes precisam ser de fato encaminhados para o psiquiatra, sobretudo quando a gente percebe ali
a hipótese, né, da presença de um transtorno mental. Grupos de apoio. Então, aqui no Rio não tem muitos grupos de apoio para pacientes com transtorno de ansiedade, mas tem, por exemplo, a Rio Stock, que é para portadores e familiares de pessoas com transtorno obsessivo-compulsivo, mas se tivesse assim de todos, ou até de ansiedade, de uma maneira geral, seria interessante. Atividade física costuma ajudar, na verdade, a atividade física acaba ajudando para praticamente tudo, até para a própria depressão. Atividade de relaxamento e lazer, que muitas vezes a gente percebe que os pacientes eles estão afastados disso. Questão da espiritualidade, também é importante. E aí, falando um pouquinho, né, sobre o trabalho da terapia cognitivo-comportamental para a ansiedade, como eu falei anteriormente, a gente inicia com uma psicoeducação, que é só uma explicação do que é ansiedade, esse processo de normalização da ansiedade. A gente explica ali os sintomas físicos, cognitivos, emocionais, comportamentais, explica que a ansiedade também ela é um processo que ela ocorre ali por uma ativação do sistema nervoso autônomo simpático, mas chega um momento que ela diminui, que ela reduz, e tem até liberação de algumas substâncias, né, como a ocitocina, o ácido gama-aminobutírico, que promove essa sensação um pouco mais de relaxamento, e que tem estratégias que a gente pode usar para que essa redução também ocorra. Aceitação da ansiedade. Então, a gente trabalha muito com essa noção de que, ok, eu estou ansioso, eu estou assumindo que eu estou ansioso, mas eu preciso fazer alguma coisa necessariamente com essa ansiedade? E aí tem uma metáfora que a gente muitas vezes trabalha na clínica, que é a metáfora do convidado indesejado. Então, às vezes a gente pode dar uma festa, por exemplo, e a gente chama lá nossos amigos, a gente está curtindo a festa, só que em um determinado momento bate na porta, né, toca a campainha, uma pessoa lá que a gente não sabe quem é, e a gente abre a porta, é aquela pessoa que a gente não gosta, é aquele convidado desejado, aquela última pessoa que a gente gostaria que estivesse na nossa festa. E aí a gente, antes de falar que a pessoa não pode entrar, ela já entrou, e ela já está lá curtindo a festa, incomodando as pessoas, pegando comida e bebida, derramando coisas, importunando os outros convidados, e a gente fica extremamente contrariado com aquela presença. E aí chega um ponto que a gente fala assim, chega, eu não quero mais essa pessoa aqui. E a gente coloca essa pessoa para fora. Só que daqui a pouco ela toca a campainha e entra de novo. E aí a gente coloca ela para fora. E daqui a pouco ela entra, toca a campainha e entra de novo. A gente coloca ela para fora e fica fazendo isso várias vezes. Até que chega um momento que a gente fala, não, chega, eu vou ficar na porta tomando conta para que essa pessoa não entre. Só que enquanto você está tomando conta na porta para que essa pessoa não entre, você está perdendo a festa. A festa está acontecendo e você está ali na porta tomando conta para que aquele convidado desejado não entre. E aí você se dá conta de que é melhor você curtir a festa, mesmo na presença desse convidado indesejado, porque você pode fazer isso. Isso é possível. Mesmo que aquela pessoa seja inconveniente, tem como você aproveitar alguma coisa na sua presença. E a ansiedade ela é mais ou menos assim. Tem como a gente viver com a ansiedade. Tem como a gente conviver, aprender formas, né, estratégias, ferramentas para manejá-la, mas nunca a gente deve achar que ela deve ser eliminada. E essa tendência que algumas pessoas têm de querer eliminar a ansiedade, considerá-la como um processo anormal, tende a só amplificar o quadro, né, algum quadro que a pessoa esteja passando. E se a pessoa entra nesse processo de ficar ali ruminando e se preocupando e não aceitando a ansiedade, isso também aumenta as chances da pessoa entrar no processo depressivo e até potencialmente ocorrer um suicídio ou uma tentativa de suicídio. Trabalho com os pensamentos e crenças. Então, esse é um princípio básico, né, da terapia cognitivo-comportamental, sobretudo as abordagens mais tradicionais, de trabalhar as formas como eu interpreto as situações. Então, se eu interpreto uma determinada situação de um jeito que não é muito ali baseado em algumas evidências, então eu acho que fulano não gosta de mim, por exemplo, mas que evidências eu tenho de que essa pessoa não gosta de mim? Tem alguma base real para esse pensamento? Tem algum fundamento? Será que eu não estou cometendo alguma distorção cognitiva? De repente eu estou. E se eu levantar formas alternativas de pensar sobre aquela situação, pode ser que essa minha ansiedade ela diminua um pouco. Manejo de preocupações.
Então, todos nós temos preocupações, também é um processo normal, assim como a ansiedade, só que a gente precisa diferenciar preocupações produtivas de improdutivas. Algumas preocupações são produtivas. É produtivo eu preparar o que eu vou falar aqui? Foi produtivo semana passada eu me preocupar em preparar o que eu vou falar aqui? Né? Mas é extremamente improdutivo me preocupar se essa palestra vai agradá-los ou não. Eu não tenho controle sobre isso. E algumas pessoas, elas se engajam excessivamente em preocupações improdutivas, coisas que elas não têm como modificar ou controlar de alguma forma. Resolução de problemas, que também é uma estratégia interessante. Então, a pessoa saber identificar um problema, levantar ali possíveis soluções para aquele problema, implementar, testar se aquilo pode dar certo ou não, se ela pode procurar alguém para ajudar, para quem ela tem que ligar, o que ela tem que fazer, e de fato avaliar se essas possibilidades deram certo. Exercício de relaxamento. Então, eu mencionei aqui a respiração diafragmática, né, que é aquela respiração mais profunda, né? Eu inspiro pelo nariz, inflando ali a minha barriga, e solto devagar pela boca, como se eu fosse soprar uma chama sem apagar, né, de uma vela, por exemplo. Então, eu inspiro, expiro, e eu faço algumas dessas repetições. A tendência é que os pacientes relatam que a ansiedade tende a diminuir. Não funciona necessariamente para todo mundo, mas é uma possibilidade. E um outro exercício que a gente usa bastante para transtornos de ansiedade é o relaxamento muscular progressivo de Jacobson, que envolve a questão da contração e relaxamento dos diversos grupamentos musculares do corpo. Tende a ajudar bastante, sobretudo para pacientes que têm mais tensão muscular. E as técnicas de atenção plena, ou mindfulness, que são exercícios de meditação, não deixa de ser exercícios de meditação, estão sendo muito estudados e já tem alguma eficácia comprovada para depressão e transtornos de ansiedade, que envolve esse foco, esse contato com o momento presente. Então, por exemplo, se a gente fizer um exercício básico, né, de atenção plena, focar na respiração por 1 minuto, só na respiração, focar no ar entrando, no ar saindo, no ar entrando, no ar saindo, por 1 minuto. É claro que vão surgir pensamentos, sentimentos, sensações agradáveis, memórias, ao longo desse 1 minuto. Só que eu não vou me engajar neles, eu vou voltar sempre para a minha respiração e focar só na minha respiração por 1 minuto. Eu posso fazer isso com várias atividades, e já tem diversos estudos mostrando que um programa de uso de atenção plena em 8 semanas, ao longo de 8 semanas, tende a reduzir bastante os níveis de ansiedade e sintomas depressivos. Então, para concluir, o suicídio é uma morte evitável, como até já foi falado aqui. A ansiedade pode estar relacionada ao comportamento suicida, não necessariamente socorre. A minoria, raríssimo, na verdade, não raríssimo, né, mas incomum, que um paciente que tem algum transtorno de ansiedade, alguma queixa de ansiedade, apresente comportamento suicida. Isso é muito mais frequente em pacientes com depressão, transtorno bipolar, transtorno de personalidade borderline, né, alguns outros quadros do que na ansiedade. Mas a gente sabe que o próprio processo de ansiedade ele pode sim ser um fator de risco, principalmente quando o paciente desconhece o que é ansiedade, quando ela desconhece técnicas, ferramentas, estratégias que ela pode usar para manejar a ansiedade, para conviver com a ansiedade. Essa proposta da aceitação, do não se fundir com alguns pensamentos, de não se fundir com preocupações, do estar conectado a valores, com ações comprometidas, né, vem sendo muito trabalhado a partir de uma estratégia, de uma abordagem psicoterápica com a qual eu trabalho também, chamada terapia de aceitação e compromisso, né, que vem sendo bastante aplicada também para os transtornos de ansiedade. E há tratamento para a ansiedade, seja ela subclínica ou clínica, tanto aquela ansiedade do dia a dia, que na verdade quase todo mundo apresenta em algum nível. Então, aqui no início, vários de vocês levantaram a mão. Algumas pessoas podem lidar melhor com essa ansiedade, outras não tão bem. E a ansiedade clínica também, que é aquela mais relacionada aos transtornos psicológicos em si. Essa também tem tratamento. Acho que até a importância de palestras como essa é deixar isso claro.
Pode ser um problema, tem tratamento e é importante as pessoas, de uma maneira geral, terem contato e conhecerem mais sobre a ansiedade, até para poder ajudar uma pessoa que está ali ao lado. Acho que, não sei se foi a professora Cristina ou Vanessa, né, que falou sobre isso, mas falando da questão de que o suicídio não é uma questão do psicólogo ou do sistema de saúde mental, é uma questão da sociedade. Na verdade, conhecer também sobre ansiedade, sobre sintomas depressivos, também é de utilidade pública. E também pode ser uma responsabilidade de todo mundo, né, que a gente encontra muita desinformação que pode acabar sendo prejudicial. Certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha sido esclarecedor. E aqui estão os meus contatos. Obrigado.